Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Novo Testamento. Agora, dando continuidade ao Novo Testamento, veremos o Novo Testamento 2. Nossa aula de Novo Testamento 2 constará dos seguintes tópicos. Primeiro, uma síntese do Novo Testamento. Depois veremos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, o Corpus Paulino, as Epístolas Gerais e, por fim, o Apocalipse. Síntese do Novo Testamento. Bom, primeiro a gente tem os Evangelhos, né? Como a gente já viu no Novo Testamento 1, o Novo Testamento ele é composto por 27 livros. Em primeiro lugar, a gente tem os Evangelhos, que são 4, dos 3 são sinópticos, que significam vistos de uma mesma óptica. Depois a gente tem o livro de Atos dos Apóstolos. Depois a gente tem 21 cartas, das quais 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. As que se seguem são chamadas de epístolas ou cartas gerais. E por fim, o Apocalipse. Então a gente tem aí os Evangelhos, que na verdade é a manifestação do Evangelho. Questão central significa a carreira terrena de Jesus Cristo, o Filho de Deus humano. E se a gente pudesse resumir a mensagem do Evangelho, a gente poderia muito bem usar João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho é boas novas e boas novas de salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então a gente tem a manifestação do Evangelho nos Evangelhos e a questão central dos Evangelhos é a carreira terrena de Jesus Cristo, ele sendo o Filho de Deus humano, o Deus Filho que se fez carne, como diz o Evangelho segundo escrito por João. A gente ainda irá observar os Evangelhos de maneira mais específica. Depois disso, a gente tem o livro de Atos, que é a propagação desse Evangelho, os resultados da morte e da ressurreição de Cristo com a pregação das boas novas, por impulso e liderança do Espírito Santo, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria e indo até os confins da terra. Então, o que a gente tem no livro de Atos é aquilo que chamaríamos de o resultado da obra vicária de Cristo naquela cruz e sua ressurreição sendo pregada, ou seja, as boas novas sendo pregada pela igreja e essa igreja fazendo isso através, na verdade, sendo impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. E ela começa a fazer isso em Jerusalém, ganha toda a Judeia, depois vai para Samaria e, por fim, ganha todos os confins da terra até chegar a nós nos dias atuais. Depois do livro de Atos, nós temos as epístolas, né? Que é a explicação do Evangelho. As explicações e os conselhos dados pelos apóstolos às igrejas cristãs, ainda no berço, no início, né? Iniciando ali a sua caminhada, onde são fixadas as doutrinas que devem ser cridas, vividas e defendidas pelo cristão de todos os séculos. Então, enquanto no livro de Atos dos Apóstolos a gente tem um texto descritivo, ou seja, um texto que descreve, é considerado, na verdade, o livro de Atos o único livro histórico do Novo Testamento. Nas cartas, nas epístolas, nós temos o texto normativo, que pode ser entendido como normas, como regras, como mandamentos. Os apóstolos estão enviando essas cartas às igrejas que estão ali no seu nascedouro, para explicar o Evangelho, para mostrar à igreja, através de normas e regras, como elas devem viver. Na verdade, os apóstolos ficavam sabendo dos problemas que estavam acontecendo nas igrejas e eles enviavam essas cartas como um pai corrigindo a seus filhos, mostrando o caminho pelos quais eles deveriam caminhar. Então, as cartas, na verdade, são respostas a problemas na igreja e os apóstolos estão se utilizando dessa ferramenta para transmitir ou explicar o Evangelho à igreja, demonstrando àquela igreja que está ali no berço, que ainda está ali crescendo ou iniciando na fé, como de fato ela deve viver a sua fé e como essa fé deve ser defendida por todos os cristãos, não só daquela época, mas por todo cristão através dos anos, através dos séculos.
Por fim, a gente tem o Apocalipse, que é a consumação. O Apocalipse significa revelação, que nos aponta para a consumação de tudo, né? Sobre forma simbólica de grandiosas visões, a predição infalível de como o reino de Deus haverá de tornar-se uma realidade sobre a terra por ocasião do milênio. E aí há quem acredita no milênio como sendo literal e quem pense no milênio como sendo questão figurada. Quando a gente chegar no Apocalipse veremos isso. E como em seguida o Senhor restaurará a terra, devolvendo assim, na verdade, o paraíso aos remidos ao preço do sangue de Deus homem, Jesus Cristo. Eu diria a vocês que no Apocalipse nós temos o encerramento de toda a narrativa da Bíblia, que começa lá no Gênesis, no livro dos princípios, e toda a história da Bíblia ela se resume nas seguintes etapas: criação, queda, redenção e consumação, sendo que criação, queda e redenção já são apontados para nós no livro de Gênesis, e no livro do Apocalipse, no desdobrar de toda a história, nós temos a consumação de toda essa obra redentiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus estabelecendo o seu reino e tabernaculando com os homens, como diz as Escrituras Sagradas. Vamos pensar agora nos evangelhos. Por que há 4 evangelhos? Especialmente quando pelo menos os 3 primeiros parecem dizer a mesma coisa ou abrangem o mesmo assunto. Um evangelho só já não seria necessário? Ou um evangelho só não seria melhor ao invés de 3? Bom, é preciso ter em mente que nos tempos apostólicos existiam pelo menos 4 classes de pessoas que eram representadas dentro do povo judeu. A gente tinha ali judeus, propriamente dito. Nós tínhamos ali romanos. Se lembrem que Roma estava ali como império sobre o povo judaico, Roma estava reinando sobre Jerusalém. Nós temos ali também os gregos, não é? E nós temos um corpo tomado por essas 3 classes. A igreja, dentro da igreja tinham judeus, tinham romanos e tinham gregos. Bom, cada um desses evangelistas escreveu para uma dessas classes, não é? Adaptando-se ao seu caráter, às suas necessidades e às suas ideias. Então, esses 3 evangelhos, que são conhecidos como evangelhos sinópticos, na verdade, eles foram escritos para classes, em primeiro lugar, na verdade, né? Porque eles servem para toda a igreja, mas eles foram de maneira específica, em primeiro lugar, direcionados a uma determinada classe de pessoas ou classe representativa daquele período apostólico. Então, a gente vai ter Mateus escrevendo para os judeus, a gente vai ter Marcos escrevendo para os romanos e a gente vai ter Lucas escrevendo para os gregos. Então, por isso esses evangelhos parecem dizer a mesma coisa, mas se utilizando de um linguajar popular dos dias de hoje, só que não. Cada um tem um objetivo diferente, cada um carrega consigo uma forte teologia característica para cada uma dessas representatividades, para cada um desses povos. Bom, veremos agora em primeiro lugar, e deixe-me ainda pontuar que há um 4º evangelho, que é o evangelho que fora escrito por João, e aí o objetivo do evangelho de João é um pouco diferente dos 3 primeiros evangelhos, porque João, no seu evangelho, ele está querendo de fato afirmar a divindade e humanidade de Cristo ao mesmo tempo, mostrar que Cristo é 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, combatendo a heresia do gnosticismo que já estava penetrando a igreja na época. Primeiro vamos observar o evangelho segundo escreveu Mateus, não é? Ele tem como tema Jesus, o rei Messias, aquele Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, né? O Mexiash, né? Que no Novo Testamento é o Cristo. A palavra Messias e a palavra Cristo, elas são equivalentes, elas são sinônimos, né? Messias no hebraico e Cristo do grego são sinônimos, referência àquele que é ungido por Deus, aquele que fora enviado, não é? Então, Mateus vai expor o reino dos céus, que fora prometido no Antigo Testamento, e ele não vai usar a expressão reino de Deus,
justamente porque está escrevendo para judeu. E aí é uma discussão se há reino dos céus é uma coisa e reino de Deus é outra. Eu já queria dizer para vocês que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, só que Mateus, ao escrever para os judeus, não cometerá a quebra do terceiro mandamento, ou de usar o nome de Deus em vão, e para evitar tal tipo de coisa, ele escreve reino dos céus e não reino de Deus. Há uma outra característica aqui no Evangelho de Mateus que é extremamente interessante. Como ele está escrevendo aos judeus, ele já abre o seu evangelho com a genealogia de Cristo para provar de fato que Jesus é aquele Messias que houvera sido prometido. E ali está, lembre-se das aulas do Novo Testamento 1, onde falei das alianças e do desdobramento dessas alianças. Na sua genealogia, na genealogia de Cristo, Mateus dá ênfase às duas grandes alianças, a primeira feita com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor Jesus é descendente de Abraão e descendente de Davi, também uma outra aliança com o desdobramento de um trono eterno. Então a gente tem ali Cristo sendo relacionado já no início do Evangelho de Mateus como sendo descendente tanto de Abraão quanto de Davi, como sendo aquele que veio, o Messias enviado, e em que em Cristo foram cumpridas as duas grandes alianças, né? A de que em Cristo serão benditas todas as famílias da terra, e na verdade são benditas todas as famílias da terra em Cristo, e que Cristo é o Rei eterno da casa de Judá, que reinará para todo sempre. Uma outra característica interessante é que Mateus vai o tempo todo escrever dizendo como fora dito através do profeta, porque na verdade ele quer fazer essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para que a mensagem do Evangelho seja compreendida de maneira clara na mente daqueles judeus que estão lendo o seu Evangelho, que estão ouvindo a proclamação do Evangelho através desse Evangelho escrito por Mateus. Então, esse Evangelho é também demonstrado como proclamado por João Batista e Jesus, capítulo 3, verso 12 e capítulo 4, verso 17, representado agora pela Igreja, capítulo 16, verso 18 e 19, e triunfante na segunda vinda do Senhor Jesus, capítulo 25, versos 31 a 34. Esse Messias veio, esse Rei Messias veio a primeira vez para estabelecer o seu reino, é chegado o reino dos céus, e ele retornará para implantar esse reino de maneira plena nesse mundo. O autor é o próprio Mateus, como a tradição afirma, e como todos reconhecem, o Mateus, que fora discípulo, que posteriormente se torna apóstolo, não é? Então a gente só tem aí de fato dois apóstolos escrevendo os evangelhos, Mateus e João. Os outros dois, Marcos e Lucas, não são apóstolos, são apenas evangelistas. A data na qual Mateus escreve esse evangelho, ela é incerta. A gente tem muitas discussões acerca da data em que esse evangelho foi escrito, mas o fato é que ele foi escrito entre o ano 60 e o ano 70 depois de Cristo, porque o evangelho de Mateus ele prediz a destruição de Jerusalém, que acontece no ano 70, com o general Tito destruindo toda a cidade. O Evangelho ele foi escrito para toda a humanidade em geral, mas em primeiro lugar e em particular para os judeus. Mateus está direcionando a mensagem do Evangelho para o povo judeu. Em segundo lugar, a gente tem o Evangelho de Marcos, que está em segundo lugar na sua Bíblia, mas que fora o primeiro dos evangelhos a ser escrito. A autoria desse evangelho é de Marcos. Marcos foi quem escreve esse evangelho entre os anos 50 e 70 depois de Cristo. Esse mesmo Marcos, que era primo de Barnabé e que era companheiro de Paulo e de Pedro, o mesmo que Paulo não quis mais andar com ele por tê-lo abandonado, aquele jovem que na época de Jesus a Bíblia faz referência a ele, é esse Marcos quem escreve o Evangelho. Para quem esse Evangelho de Marcos fora escrito, né? Ele foi escrito em Roma e dirigido principalmente aos romanos, então o público-alvo aqui é outro nesse momento.
A mensagem desse evangelho ela é mais curta, esse evangelho é o mais curto de todos eles, mas simplesmente simples e talvez ele é o mais antigo dos evangelhos, como eu disse a vocês. Esse evangelho ele é essencialmente um evangelho de ação. A ênfase do evangelho se encontra num Cristo ativo, um servo que é forte, mas que ao mesmo tempo é um servo humilde. Esse é o objetivo do evangelista Marcos ao escrever o seu evangelho. Você já percebe que difere do evangelho que escrevera Mateus. O terceiro dos evangelhos é o evangelho segundo escreveu Lucas. Esse é o último evangelho a ser escrito. Quando Lucas escreve o seu evangelho, já se tem o evangelho de Marcos e de Mateus, e mais ainda, eles, além de se utilizar muito provavelmente desses dois evangelhos, ele continua fazendo uma pesquisa acurada acerca com as pessoas que viram e ouviram aquilo que se passou com Cristo e no período do Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida alguma, é Lucas, o médico amado, quem escreve esse evangelho. Colossenses 4,14, né? O texto fala sobre Lucas. Ele foi o autor desse evangelho. Foi escrito nas proximidades do ano 60. Foi ele também o autor de Atos. E há quem diga que Lucas e Atos eram um livro só e que depois foram separados e que o evangelho de João entrou no meio, né? Ambos os livros estão direcionados à mesma pessoa, a Teófilo. E a gente não sabe se Teófilo é de fato o nome dessa pessoa ou apenas um título, uma vez que Teófilo significa amigo de Deus em grego, e a gente não sabe se de fato é uma pessoa ou um título, né? Ou o apóstolo se refere a ele como simplesmente o amigo de Deus. Lucas não foi escrito nem para romanos, a semelhança daquilo que fez Pedro, nem para judeus, a semelhança daquilo que fez Mateus, mas Lucas é um evangelho escrito para os gregos, né? A civilização grega é antropocêntrica, ou seja, é uma civilização que colocava o homem como sendo o centro de tudo. E Lucas escreve para o seu amigo grego Teófilo e faz a apresentação de Jesus como sendo esse homem perfeito que veio ao mundo, né? A frase o filho do homem aparece muitas vezes no Evangelho de Lucas. Esse de fato é o objetivo. Então, qual é o tema do Evangelho de Lucas, evangelho escrito para os gregos? O tema é Jesus Cristo como Salvador universal de todos os povos. Capítulo 2, verso 10, a gente encontra isso, mas aqui preciso deixar claro que não se faz referência àquilo que nós entendemos hoje como a teologia do universalismo. Não é isso. Significa dizer que a salvação advinda por Cristo para os homens, ela não está limitada somente a judeus, mas a povo de Deus entre judeus, gregos, romanos e assim sucessivamente, tá? A mensagem do Evangelho de Lucas dá maior ênfase à oração, ao ministério do Espírito Santo e ao papel da mulher crente na comunidade cristã e assim sucessivamente. A gente vai encontrar essa ênfase muito grande aqui no Evangelho de Lucas. Então, meus queridos alunos, chegamos mais uma vez ao fim de mais uma aula. Aguardo vocês na próxima aula.